Olá, pessoal! Na aula de introdução aos espaços métricos de hoje, discutiremos sobre a definição de espaços métricos e apresentaremos alguns exemplos desses espaços. Para isso, a gente vai precisar da definição de métrica. O que é uma métrica? Seja M um conjunto não vazio e D uma função de M cartesiano M em R. A gente indicará por D de x e y a imagem de um par genérico XY pertencente a M cartesiano M através da função D. Diremos que D é uma métrica sobre M se as seguintes condições forem satisfeitas, para as quaisquer x, y, z em M. Primeiro, a função D de x, y é sempre maior ou igual que zero. Segundo, a função de x, y é nula se e somente se x for igual a y. Terceiro, a distância de x até y é igual à distância de y até x. E quarto, a distância de x até y é menor ou igual que a distância de x até z mais a distância de y até z. Nas condições da definição anterior, cada imagem d de x e y recebe o nome de distância de x até y. E assim, nós temos a nossa definição de espaços métricos, é que se M for um conjunto não vazio e D for uma métrica, então diremos que o par MD é um espaço métrico, ou seja, o conjunto M munido da função D é um espaço métrico. Então, para a gente ter um espaço métrico, a gente precisa do conjunto e de uma função de distância relacionada a esse conjunto. Observação 2.2. Quando a métrica D for facilmente subentendida, nos referiremos ao espaço métrico MD apenas por espaço métrico M. É o que acontece, por exemplo, quando a gente está trabalhando com o espaço dos reais e com a métrica do módulo, ou ainda em R2 com a métrica euclidiana. Os elementos de um espaço métrico podem ser pontos, matrizes, números, vetores, funções, conjuntos, entre vários outros tipos de elementos, mas eles sempre serão chamados de pontos, independente de ser uma matriz. Um vetor, uma função, ele é um ponto do meu espaço métrico. A propriedade M4 da definição 2.1 é também conhecida como desigualdade triangular, ou desigualdade do triângulo, e se inspira no triângulo euclidiano, cujo comprimento de um dos lados nunca excede a soma dos outros dois. Observe que, ao considerarmos um subconjunto S não vazio de M, se tomarmos a função restrição D1, D restrita a S, obteremos de maneira natural uma métrica sobre S. Assim, S D1 é um espaço métrico. E, com isso, tem origem a seguinte definição. Se MD for um espaço métrico e S um subconjunto não vazio de M, e D1 for a função D restrita ao subconjunto S, diremos então que S é um subespaço do espaço métrico M e que a métrica D1 foi induzida por D sobre M. Em geral, indicamos a métrica do subespaço do mesmo modo que a métrica do espaço, ou seja, ao invés de a gente usar a notação D1 para indicar restrição, a gente simplesmente usará T para indicar essa restrição. Proposição 2.1. Se x, y e z forem pontos genéricos de um espaço métrico MD, então, o módulo da distância de x até y menos a distância de x até z é menor ou igual que a distância de y até z. Demonstração. Sejam x, y e z pontos genéricos em um espaço métrico MD. Pela desigualdade triangular, nós temos que a distância de x até y é menor ou igual que a distância de x até z mais a distância de y até z. Ou seja, é igual à distância de x até z mais a distância de y até z. Daí, subtraindo menos a distância de xz em ambos os lados da desigualdade, temos que a distância de x até y menos a distância de x até z é menor ou igual
que a distância de y até z. Essa desigualdade nós chamaremos de 1. Por outro lado, também pela desigualdade triangular, agora tomando a distância de x até z, nós temos que a distância de x até z é menor ou igual que a distância de x até y mais a distância de y até z. Com isso, subtraindo menos a distância de x até y de ambos os lados da desigualdade, nós temos que a distância de x até z menos a distância de x até y é menor ou igual que a distância de y até z. Daí, multiplicando essa desigualdade por menos 1, temos que menos a distância de y até x é menor ou igual que menos a distância de x até z mais a distância de x até y. Com isso, a gente tem a nossa equação 2. Juntando as equações 1 e 2, nós temos que menos a distância de y até z é menor ou igual que a distância de x até z menos a distância de x até z, que pela equação 1 é menor ou igual que a distância de y até z. Ou seja, o módulo da distância de x até y menos a distância de x até z é menor ou igual que a distância de y até z, e a nossa proposição está provada.